E senhoras e senhores, apresentando a flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 29 do Filô. Eu sei que depois do último episódio vocês ficaram curiosos para saber como é que Sócrates sai desse beco sem saída, essa aporia. Aporia, na linguagem grega, vem justamente de uma espécie de metáfora com um labirinto onde você agora entrou num corredor que dá numa parede e você não sabe muito bem por onde caminhar agora. Muitas vezes as ideias nos parecem realmente labirínticas. Há muitos caminhos possíveis em uma discussão, na tentativa de se tentar descobrir alguma coisa, mas muitas vezes alguns desses caminhos que nós pegamos se mostram sem saída. No caso do diálogo, Mênon colocou Sócrates não num sem saída de um labirinto, mas como se resumisse tudo a um único corredor. Não tem nem mais outra alternativa para buscar agora uma solução. Só para você lembrar, literalmente, o que Mênon dizia, concluindo, era o seguinte: e de que modo procurarás, Sócrates, aquilo que não sabes absolutamente o que é? Pois procurarás propondo-te procurar que tipo de coisa entre as coisas que não conheces? Ou ainda que, no melhor dos casos, a encontres, como saberás que isso que encontraste é aquilo que não conhecias? Essa é a aporia de Mênon. Isso porque, o tempo todo nesse diálogo, Mênon tenta saber ou ouvir de Sócrates a resposta à pergunta se a virtude pode ser ensinada e, em podendo, de que forma ela pode ser ensinada. E Sócrates responde dizendo: olha, eu não tenho como te responder a pergunta porque eu não sei o que a virtude é. Assim que a gente souber, eu tenho como lhe responder. Então, o Mênon diz: olha, mas eu estou o tempo todo tentando dizer o que é virtude, você diz que não sabe o que é, e das duas uma. Ou você realmente não sabe, aí é impossível nós discutirmos qualquer coisa, ou então você sabe. E de má fé, de propósito, você não me conta. E o Sócrates diz: não, realmente eu não sei. Mas se... Então veja, a aporia quer dizer que todo ato de pensar alguma coisa, ou é pensar o que a gente já sabe, ou seja, é inútil, ou então é uma impossibilidade, porque não dá para pensar aquilo do qual não se sabe. Eis o beco sem saída. E olha o que Sócrates diz: compreendo que tipo de coisa queres dizer, Mênon. Vês quão erístico é esse argumento que estás urdindo? Que pelo visto, e não é possível o homem procurar o que conhece, nem o que não conhece? Pois nem procuraria aquilo precisamente que conhece, pois conhece, e não é de modo algum preciso para um homem à procura, nem o que não conhece, pois nem sequer sabe o que deve procurar. E Mênon responde: não te parece então que é um belo argumento esse, Sócrates? E Sócrates: não, a mim não parece. Podes dizer por quê? Olha só, antes da resposta de Sócrates, olha como ele colocou a questão. O seu argumento, Mênon, é erístico. Eris é a desmedida. Aquilo que é erístico é, de certa forma, raivoso, destrutivo, improdutivo. Lembra que nós falamos do Mênon como sendo aquele chato cri-cri? Aquele que quer, de certa forma, comandar a discussão. Ele é um filho de um homem muito rico, muito poderoso, então o tempo todo ele tenta exercer esse poder sobre Sócrates num diálogo que é difícil, que é travado. E aqui o que Sócrates está dizendo é isso: olha, esse seu ponto de vista, essa sua aporia, eu não gostei dela porque ela é improdutiva, ela não leva a gente para lugar nenhum. E olha como ele vai contrapor um argumento mais produtivo, uma perspectiva produtiva com relação ao conhecimento.
Diz Sócrates: posso sim, pois ouvi homens e também mulheres sábios em coisas divinas. E Mênon: homens e mulheres que dizem que palavras? Sócrates: palavras verdadeiras, a mim pelo menos parece, e belas. Que palavras são essas, Sócrates? E quem são os que falam? Ah, Mênon, os que falam são todos aqueles entre os sacerdotes e sacerdotisas a quem foi importante poder dar conta das coisas às que se consagram. E também fala Píndaro e muitos outros, todos os que são divinos entre os poetas. E as coisas de que falam são estas aqui. Examina se te parece que te falam a verdade. Dizem eles, pois, que a alma do homem é imortal, e que ora chega ao fim, e eis aí o que se chama morrer, e ora nasce de novo, mas que ela não é jamais aniquilada. É preciso, pois, por causa disso, viver de maneira mais pia possível, pois, e aqui ele cita Píndaro, o poeta, aqueles de quem Perséfone a expiação por uma antiga falta tiver recebido, ao sol lá em cima, no 9º ano, as almas desses ela de novo envia, e dessas almas, reis ilustres e homens impetuosos pela força ou imensos pela sabedoria se elevam, e pelo resto dos tempos, como heróis impolutos, são invocados pelos homens. Olha que legal! O que Sócrates está te mostrando aqui é um novo ponto de partida dessa aporia, desse vazio. Um ponto de partida de fé. Sim, uma fé que ele coloca como vindo do discurso dos antigos e que foi importante a sacerdotes e sacerdotisas para darem conta de seu ofício, do ofício religioso. E olha, se o papo aqui é virtude, o quanto as práticas religiosas não têm a ver com a virtude, ou tendo como meta a criação de um crente virtuoso. Virtuoso porque crente. Aqui a palavra crente é substituída por pio. Ser pio quer dizer ser reverente às coisas divinas, honrar as coisas divinas, respeitar os deuses, enfim, ser alguém cuja vida está ali bem alinhada com os valores religiosos. Então, um pressuposto de ser pio, de ser, nesse caso, piedoso nesse aspecto da cultura grega antiga, é você crer na reencarnação, que as almas daqui se vão e que as almas voltam. Mas a troco de que a reencarnação teria a ver com conhecimento? É que Sócrates, ele acredita por fé. Veja, o ponto de partida aqui é fé, como quem testa uma hipótese mesmo. E toda hipótese, antes de ser testada, ela é dúvida, ela é incerteza, ela é só uma possibilidade. Ele crê que a alma, que depois da morte vai para o Hades e que depois retorna à vida, para depois morrer novamente, voltar para o Hades e fica nesse ritmo de idas e vindas ao mundo além do mundo físico e de volta para o mundo físico. Essa alma de tudo vê e que no final das contas tudo sabe. Olha só como ele continua. Sendo então a alma imortal e tendo nascido muitas vezes e tendo visto tanto as coisas que estão aqui quanto as que estão no Hades, enfim, todas as coisas, não há o que não tenha aprendido, de modo que não é nada de admirar, tanto com respeito à virtude quanto aos demais, se é possível a ela rememorar aquelas coisas justamente que já antes conhecia, pois, sendo a natureza toda congênere e tendo a alma aprendido todas as coisas,
nada impede que, tendo alguém rememorado uma só coisa, fato esse precisamente que os homens chamam aprendizado, essa pessoa descubra todas as outras coisas, se for corajosa e não se cansar de procurar, pois, pelo visto, o procurar e o aprender são, no seu total, uma rememoração. Não é preciso, então, convencer-se daquele argumento erístico, pois ele nos tornaria preguiçosos, e é aos homens indolentes que ele é agradável de ouvir, ao passo que este outro argumento faz-nos diligentes inquisitores. Confiando neste como sendo verdadeiro, repito, confiando neste como sendo o verdadeiro, estou disposto a procurar contigo o que é a virtude. Então, é um ato de fé, ele confia que esse argumento seja verdadeiro e que ele não é erístico, ele é produtivo, ele é bom, porque ele nos tira dessa inação consequente da aporia de Menon. Ora, se não é possível aprender nada novo, porque nós partimos da ignorância absoluta, ou então já sabemos, enfim, isso nos leva a uma pasmaceira de vida, nos leva a não buscar nada realmente. E por outro lado, o que Sócrates tenta dizer é que nós, no fundo, já sabemos, porque a nossa alma sabe das coisas. Mas aqui é um detalhe: se a nossa alma, de reencarnação em reencarnação, tudo aprende, tudo sabe, então a gente não cai no outro lado da aporia de Menon? Quer dizer, a gente já sabe tudo, e se já sabe tudo, bom, para que buscar conhecimento? É inútil. Nós todos estamos entre o conhecimento e o desconhecimento. Porque no fundo nossa alma sabe tudo, porém, quando nossa alma volta à vida, ela volta esquecida, de tal maneira que aqui, aquilo que nós chamamos ensinar ou aprender, na verdade são esforços com vistas à rememoração, à lembrança. A base do conhecimento em nós é uma reminiscência das coisas que nós, no fundo da nossa alma, já conhecemos. E, detalhe, o Platão explica isso um pouco melhor no final de outro diálogo. Aliás, o principal diálogo socrático chamado A República, em que Platão, o nome já denuncia, fala de política, mas não de como a polis grega, Atenas, ela é, mas de como ela deveria ser. Ele fala, portanto, de um ideal de existência política, um ideal da nossa convivência. E o último capítulo, no caso o diálogo é dividido em livros, livro 1, 2, mas livro aqui, entenda, capítulo. No 10º capítulo do diálogo, é o último, a conclusão. E geralmente a conclusão é importante, né? Na conclusão, ele vai contar uma historinha. O mito de E-R. Há quem fale Er. Mas eu tenho medo, porque nós somos tão afetados pela língua inglesa da pessoa escrever A-I-R, né? Mas é E-R só. O mito de Er. Er é um guerreiro estrangeiro e que morre em batalha. 10 dias depois de morto, os corpos começam a ser coletados do campo de batalha. E os corpos já estão mal cheirosos, já estão em putrefação, semi-apodrecidos. Porém, o cadáver de Er continua íntegro. Ele é levado então para a família para ser velado por mais 3 dias, ao final de que ele é posto numa pira para o corpo ser finalmente incinerado. E pouco antes de colocarem fogo na pira ali, aos 45 do segundo tempo, eis que Er levanta-se. Ele ressuscita, sozinho. Não houve ninguém que o tivesse ressuscitado. Ele volta à vida. Imagina um susto, um velório desse, né? É um velório para... Quem foi deve ter muita história para contar depois. Mas o fato é que, para surpresa das pessoas, o Er chega contando que ele foi ao Hades. E o Hades aqui
Muita gente acaba associando a ideia de inferno, mas o Hades é simplesmente o lugar dos mortos. É o lugar para onde vão os mortos. E o primeiro espaço do Hades, que é onde é recebido, é uma espécie de campo muito verde, onde se encontram aquelas almas, os espíritos que saíram da Terra, junto com espíritos que saíram de outros 2 lugares do Hades. Os Campos Elíseos e, por sua vez, as profundezas. Nesse campo verde onde essas almas se encontram, há, acima, 2 portas. As 2 portas dos Campos Elíseos. Uma de entrada, outra de saída. Por uma porta, as almas que saem da vida na Terra embarcam em direção aos Campos Elíseos, e de outras almas saem dos Campos Elíseos pela outra porta para virem para esse campo verde para prepararem a sua volta para a Terra. E embaixo, outras 2 portas para as profundezas, para um lugar de suplícios, para um lugar de sofrimento, um purgatório, um lugar para a alma ser purgada de seus pecados, numa proporção de 10:1. Cada mal praticado pelo espírito aqui na Terra, ele é sacrificado em 10 vezes o mal praticado. Há também uma porta de entrada para essa profundeza purgatória e uma porta de saída, de onde as almas saem meio sujas, perdidas, atordoadas e, penso eu, aliviadas. E lá testemunha isso tudo e vê que há juízes, 3 juízas que representam o presente, o passado e o futuro. E essas 3 juízas pegam essas almas que acabaram de sair ou dos Campos Elíseos ou das profundezas e colocam na frente delas várias vidas a escolher. Vidas no sentido de um destino. Se você vai nascer rico, vai nascer pobre, o que acontecerá com você? Se você nasce predestinado a coisas heróicas ou não? Você escolhe. Mas não escolhe todo mundo ao mesmo tempo. É um por vez. E o passado, essa juíza que representa o passado, ela ordena a fila. Então, o seu passado vai definir a sua prioridade na escolha da vida que terá daqui para frente. E há um número muito maior de escolhas do que o número de espíritos para escolher, de almas para escolher. Assim que cada um escolhe a sua, e ele observa que aqueles que não eram virtuosos na Terra, lá no outro mundo, ainda continuam mais viciados do que virtuosos. E vício aqui é o contrário da virtude. Os pouco virtuosos acabam escolhendo de forma muito afoita, com pouca sabedoria, e às vezes até se arrependem. Mas o fato é que uma vez que tenha pego uma daquelas plaquinhas de vida, de história de vida, agora já está escolhido. Daí para frente, essas almas são levadas para o Vale do Esquecimento, um lugar muito árido, uma planície do esquecimento. Muito árida, muito seca, muito quente, e lá caminham por muito tempo, até que, cheios de sede, se veem diante de um rio. É o rio da planície do esquecimento. E mais uma vez, as almas sem virtude, elas bebem muita água, afoitas que são, mais até do que o necessário para saciar a sede. Quanto mais se bebe daquela água do esquecimento, mais a alma se esquece. Aquelas que são mais virtuosas bebem de forma comedida a água do rio da planície do esquecimento. E voltam para a Terra, todas elas, esquecidas, de tal maneira que sempre há o que rememorar, sempre há o que se conhecer. Porém, as almas que já eram virtuosas e que beberam pouco da água do esquecimento, voltam para cá menos esquecidas que as outras. Menos esquecidas quer dizer aqui mais inteligentes mesmo, mais capazes, mais sagazes, mais aptas ao desenvolvimento da sabedoria. Já aquelas afoitas que beberam muito da água do esquecimento, voltaram para cá bastante limitadas, bem burrinhas mesmo. Na República, Platão acha que essas almas sedentas de água do rio do esquecimento, essas aí não tem jeito de ensinar muita coisa não.
Não adianta, você não vai torná-las pessoas melhores. E para nós convivermos com as pessoas, para termos uma cidade virtuosa, entendendo que a cidade virtuosa é aquela que tem pessoas que aprenderam o que é a virtude, como não é possível ensinar para elas? O jeito é que os virtuosos, que já nasceram mais inteligentes porque não beberam muito da água do rio, do esquecimento, mandem nelas, fazendo boas leis, dizendo: você não é capaz, não tem sabedoria suficiente para viver a própria vida com virtude, então eu lhe farei uma lei que colocará você no caminho, na trajetória de uma vida virtuosa. São Tomás de Aquino, santo e filósofo. São Tomás de Aquino, concordando com Platão, dizia que nossa alma, ela tem o conhecimento do bem e do mal. Já nasceu sabendo da virtude. E a prova dele é que quando nós fazemos algo errado, mesmo crianças muito novinhas, quando fazem algo errado, elas sentem culpa. A culpa. Já viu criança pequenininha? Ela faz algo errado, você olha para ela, ela tenta esconder as coisas, ela se denuncia, tadinha, no olhar. É porque ela sabe que fez algo que não deveria ter feito. Como pode? Parece que já nasceu sabendo, São Tomás de Aquino. Já nasceu sim, já nasceu sabendo, porque na leitura medieval dele, todos nós somos herdeiros de Adão e Eva, herdamos a culpa pelo pecado original, aquele que consistiu no paraíso em provar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por isso nós já nascemos com o conhecimento do bem e do mal, e Deus nos deu o livre-arbítrio para que pudéssemos escolher entre um e outro, de tal forma que você, mesmo sem ter passado por escola nenhuma, é sempre responsável pelas suas ações, mesmo que nunca ninguém lhe tenha dado o código dizendo o que pode e o que não pode fazer, o que deve e o que não deve fazer. Todos nós já nascemos moralmente responsáveis, já nascemos sujeitos morais, porque tal como Platão defendia no diálogo Mênon, nós já nascemos em nós com o conhecimento das coisas. É apenas uma questão de rememorar, vai lembrar Platão. Não é legal? Ah, mas você acha que termina por aqui esse diálogo? Que Mênon, aquele sujeito chato do jeito que é, ele vai se dar por satisfeito? Ah, não. Continua. Mas no próximo episódio, vamos ver, afinal de contas, o que Sócrates fará desse diálogo, como ele vai responder em definitivo a questão de se a virtude pode ou não ser ensinada. Tá joia? Boa semana para todo mundo e até terça-feira que vem. Um abraço.